Então é muito importante isso. Eu queria ler aí Mateus 18. No versículo 9. Eu vou ler só o versículo. Só o versículo 9. Diz assim: se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo os dois seres lançado aonde? No fogo do inferno. Na verdade, eu ia ler o versículo 8 também. A gente leu o 9, mas o 8 também vai falar sobre isso. Vamos ler o 8. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-o ou corta-os e lança-os fora de ti, pois é melhor entrares na vida mutilado ou aleijado. Isso diz respeito ao reino. Será que então quem perdeu uma perna, digamos, amputou uma perna, vamos levar isso de forma literal, será que alguém que amputou uma perna vai ressuscitar num corpo sem a perna? Não, ele é de uma forma simbólica isso. Jesus está usando uma linguagem exagerada para mostrar a gravidade de continuar numa vida de pecado. O objetivo aqui, ao usar desse tipo de linguagem, é exagerar mesmo. Mas esse exagero é para expressar a gravidade do que, gente? De uma vida em pecado. Então, ele está expressando de uma forma exagerada para que a gente entenda isso. E por que ele está usando de uma linguagem um tanto exagerada? Porque nós tendemos a diminuir a gravidade de uma vida de pecado. A nossa tendência é diminuir a gravidade disso. É o efeito da serpente. A ideia de que alguém pode continuar vivendo mesmo em pecado foi iniciado com a serpente. Enquanto Deus disse, no dia que comeres, ou seja, transgredir uma ordem divina, morrerás, a serpente disse, você pode comer e certamente não morrerás. Então, diminuir a gravidade do pecado é comum da serpente. Ou seja, de acordo com o Apocalipse, a antiga serpente é quem? Satanás. Então, o trabalho de diminuir, quem tem o trabalho de diminuir a gravidade do pecado é quem? Satanás. O objetivo do engano promovido pelo diabo é diminuir a gravidade de uma vida de pecado. Porque foi dessa forma que ele conseguiu levar Adão e Eva a transgredirem o mandamento de Deus. Como? Diminuindo a gravidade de uma vida de pecado, sugerindo que alguém pode viver, e esse viver não é existir, porque, por exemplo, no dia em que Adão comeu, ele morreu? Não, ele não morreu. Mas ele deixou de ter a vida que Deus projetou para que ele tivesse. Então, num sentido espiritual, ele perdeu a vida. Mas que vida? A vida eterna, que não é uma vida para sempre, mas um tipo de vida. Então, quando Jesus fala que não vai poder entrar na vida quem continuar numa vida de pecado, é sugerindo isso. O que nós vivemos aqui ainda não é a vida. A vida é ou será aquilo que vamos vivenciar durante o reino de Cristo. Mas nós não podemos viver
ou seja, entrar nessa vida estando em pecado. Uma pessoa pode existir, ou seja, continuar nesse mundo em pecado, mas ela não vai poder entrar na vida estando em pecado, ou seja, na vida que Deus projetou para que ela tivesse. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, ele não morreu, mas ele perdeu a vida. O que eu quero dizer com isso? Adão não morreu, mas perdeu a vida. Ele perdeu a vida que Deus projetou para que ele tivesse. Então, a proposta ou a tentativa de diminuir a gravidade do pecado é satânica. O objetivo da serpente é esse: diminuir a gravidade do pecado. E nós que cremos que não há salvação fora de Cristo e que Jesus e Yeshua é a salvação, nós consideramos que nele estamos salvos. Nós não vamos conquistar a salvação, mas de que a salvação nos alcançou, mas de aquele que é a nossa salvação está falando que nós não vamos poder entrar na vida, numa vida estando ou insistindo no pecado. Quem está falando e usando essa linguagem o tanto exagerada é a nossa salvação, é o nosso Messias, é o nosso Yeshua. Se isso tivesse sido dito por uma outra pessoa, se alguém que não fosse Jesus tivesse falado isso, talvez nós pensaríamos: essa pessoa está sendo exagerada. Como assim? É melhor eu arrancar a minha mão e entrar apenas com uma na vida do que ir com as duas para o inferno. Não, ainda que a minha mão pecar, eu vou entrar na vida. Ainda que o meu pé pecar ou me levar a pecar, eu vou entrar na vida. Isso é uma ideia da serpente, que quer diminuir a gravidade do pecado, que alguém pode ter vida mesmo pecando. Essa ideia de ter vida, não estou falando de existir, mas de ter a vida eterna, o tipo de vida que Deus projetou para o homem. Então Jesus está usando essa linguagem para mostrar o contrário. Não pode ter a vida, ou não entrará na vida, ou seja, não terá parte no reino, quem insistir em uma vida de pecado. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, o quanto Jesus foi radical com o pecado e o quanto ele nunca motivou alguém a continuar no pecado. Pelo contrário, ele constrangeu pecadores para que esses passassem então a ter uma vida santa. Se Jesus, ou seja, se a salvação que nos alcançou não for suficiente para nos tirar de uma vida de pecado, então isso não significa que estamos salvos. Jesus não cumpriria com a sua missão de nos salvar se nos mantivesse em uma vida de pecado. Então é necessário um total rompimento com o pecado, e é isso que ele vai propor aqui nesse texto. Vamos ler de novo o versículo 8. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo os dois seres lançado no fogo do inferno. Então isso aqui deixa claro que Jesus, ele foi radical quanto a continuar numa vida de pecado, e o que ele propôs aos que passaram a segui-lo é um total rompimento com o pecado. Ser radical de fato com aquilo que pode nos levar a pecar. O foco aqui não é o pecado apenas, mas é o que leva ao pecado. Preste atenção nisso. Ninguém passa a ter uma vida de pecado de repente. Existe um processo que leva ao pecado. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Se a tua mão ou o teu pé te faz pecar, ou seja, você tem que cuidar não de não pecar, mas ter o cuidado com aquilo que vai te levar a pecar. Ou seja, você não tem que só evitar o pecado, você tem que evitar a estrada que conduz ao pecado, ou seja, aquilo que vai me levar lá na frente a cair em pecado.
Tá dando para entender que ninguém cai de repente? Existe um processo que antecede a queda, e o que Jesus está alertando aqui é quanto a esse processo. Ou seja, seja antecipado. Não espere pecar para depois se dar conta do que fez. Olhe e tome cuidado com aquilo que pode levar você a lá na frente cair em pecado. E aí eu queria ler um outro texto de João capítulo 5. Vai lá em João capítulo 5. João capítulo 5. Eu vou ler um texto que eu não pedi para você marcar, porque eu vou ler na nova versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, ó. Eu já vou ler João 5. Primeiro, preste atenção nessa leitura que eu vou fazer agora. Já falo onde está escrito. Mas vós que acendem, ó, vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam. Olha só, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Eu queria que você focasse nessa parte. Vocês cairão no fogo que acenderam. Então, quem é que alimenta a chama do inferno que vai consumi-la eternamente? Quem é que alimenta essa chama? A própria pessoa. Está dizendo, vocês cairão no fogo que acenderam. E Jesus, ele está sugerindo isso lá no livro de Mateus. Se você insistir numa vida de pecado, é você que está acendendo a chama que vai consumi-lo na eternidade. Porque você cairá na chama que você mesmo acendeu. Então não é Deus que acende a chama que vai consumir a pessoa. São os próprios atos da pessoa que promovem a chama que irá condená-la. E o que Jesus está ensinando aqui é como, ao invés de acender uma chama para nos consumir eternamente, preparar uma coroa que seremos galardoados eternamente. Ou seja, ao invés de você preparar um lugar no Gehinnom, em hebraico, ou no inferno, é necessário você se preparar para o lugar que você vai ocupar no reino. Agora, o que vai preparar isso é a maneira como você conduz a sua vida durante os dias que você está aqui. Isso não pode ser deixado de lado. Nós sabemos que Yeshua é a nossa salvação, mas se Ele salvar um povo que continua em pecado, Ele foi bem sucedido na sua missão? Não, não foi. Lá no livro de Tito, capítulo 2, eu vou ler aqui, se você quiser abrir, fique à vontade, nós já vamos ler João 5. Isso que eu acabei de ler é Isaías capítulo 50, 11, tá? Aqui no livro de Tito, capítulo 2, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então veja, nós não alcançamos a salvação nos alcançou. A graça se manifestou salvadora. Ou seja, a graça nos alcançou e nos salvou. Agora, uma vez que ela nos alcançou, uma vez que ela nos salvou, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aqui você veja que ele coloca Deus e Salvador numa mesma pessoa, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós. Agora preste atenção nisso. Ele se entregou a si mesmo por nós. Então a condenação contra o pecado ele tomou sobre si. E por que lá no Mateus capítulo 18 ele vai falar que existe uma condenação para aquele que insiste numa vida de pecado? Porque ele está falando, ele está dirigindo o seu discurso
para aqueles que ele alcançou. O que ele está falando em Mateus 18 não é para o mundo. O que ele está falando lá em Mateus 18 é para aqueles que ele alcançou. Ou seja, eu os alcancei, eu os libertei, eu os salvei. Agora, tomem cuidado para não tomar de novo o caminho que vai levar vocês para uma vida de pecado. Porque olha só, ele a si mesmo se entregou por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então a obra de salvação não termina quando somos libertos do pecado. Isso daí não é o término. O perdão que Deus nos deu através de Cristo não é o fim, é o começo. Uma vez perdoados, agora inicia-se uma caminhada de santidade. E ele fala que durante esse caminho nós temos que tomar cuidado para não tomar de novo a estrada que vai nos levar de volta para uma vida de pecado. Porque se assim fizermos, então quem vai estar alimentando a chama que vai nos consumir na eternidade somos nós mesmos. Então é importante deixar isso claro. E eu gostaria de ler agora João capítulo 5. O foco da mensagem é evitar o pecado. Não é com relação ao pecado apenas, mas evitar aquilo que vai nos levar ao pecado. É isso que Jesus está querendo falar lá em Mateus 18. Se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, se os teus olhos te fazem pecar, ou seja, não é o pecado, mas é o que vai te levar a pecar. Então existe um processo antes que uma pessoa de fato caia no pecado. E eu gostaria de falar um pouco sobre o processo que leva uma pessoa ao pecado. E é necessário haver um rompimento drástico com isso. Lá em João 5, eu queria ler mais um relato do quanto Jesus motivou pessoas a deixarem o pecado. João capítulo 5. Vamos ler aí no primeiro versículo. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Eu não sei, só como fazendo um comentário aqui, eu não sei se na sua Bíblia vai estar assim, mas no versículo 4, existe parênteses aí no versículo 4, em alguma Bíblia? Na sua existe, Alisson? Nas demais alguém tem parênteses? Ou algum símbolo Tem? Por que em alguma Bíblia coloca o versículo 4 entre parênteses? Ou entre colchetes? Por que coloca? E algumas Bíblias colocam. Porque esse versículo aqui, de que um anjo descia, movia as águas, não está nos manuscritos mais antigos. Então, alguns manuscritos mais antigos do livro de João, ou seja, os textos mais originais que se possui do livro de João, não está relatando isso. Alguns manuscritos mais posteriores já relatam isso. Por que alguns manuscritos relatam o versículo 4 e outros não? Alguns estudiosos vão chegar à conclusão de que isso era uma crença do lugar e que, para dar mais detalhes ao relato, alguns que foram compilar, ou seja, escrever o livro de João posteriormente, colocaram o que acontecia naquele lugar para que a gente entendesse melhor o contexto da época. Por que nos manuscritos mais antigos não consta isso aqui? Porque, repito, é bem provável que isso não era um fato
ou seja, que um anjo descia, movia as águas, mas de que isso era uma crença daquele lugar. Porque perto do tanque de Betesda tinha um templo dedicado a Esculápio, que era uma divindade romana, uma divindade, adivinha, né? Adivinha não, chuta. Uma divindade da cura. E as pessoas estavam ali para quê? Serem curadas. E um dos métodos, e isso foi descoberto depois com a arqueologia. O Dr. Rodrigo Silva fez um vídeo explicando isso e ficou muito claro a esse respeito. E um dos métodos que os sacerdotes dessa divindade fazia para promover cura era lavar os doentes com as águas daquele tanque. E quando abriam-se algumas comportas onde ficavam águas reservadas nesse templo, quando abria e as águas desciam, então se moviam as águas ali em Betesda. E aí possa ser que alguém em um dado momento tenha ido àquele lugar e posteriormente tenha experimentado alguma cura, tenha tido alguma melhora, seja por qual for o motivo, e tenha atribuído essa cura ao movimento das águas. Pronto, aí criou a crença. As águas curam. É só esperar elas se moverem, porque é um anjo que as move. Quando alguém entra, é curado. Então esse tipo de crença se espalha muito fácil, né? E provavelmente era isso que aconteceu aqui. Por isso que Jesus vai fazer uma pergunta para esse homem. Vamos continuar no texto. Versículo 5. Estava ali um certo homem enfermo, havia quanto tempo? 38 anos, ou seja, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, ele já estava paralítico. E não só isso, mas ele estava ali enfermo há 38 anos. Não se sabe se ele estava ali há 38 anos, mas que ele estava enfermo há 38 anos. Mas provavelmente por ter já um grande tempo estando enfermo, já era um grande tempo que ele estivesse ali na expectativa de ser curado por aquele movimento das águas. Eu gostaria de fazer uma outra observação aqui. Quando a gente lê esse relato, sempre que a gente vai ler um relato de algum personagem bíblico, preste atenção nesse princípio para você compreender que vai fazer total diferença quando você lê sobre algum personagem na Bíblia. Os personagens não estão escritos para nós. Os personagens são sobre nós. Amém? Então você pode repetir isso comigo? Os personagens não estão escritos para nós, mas estão escritos para falar sobre nós. Ou seja, quando a gente lê sobre um homem que estava enfermo há tanto tempo, ou seja, qual era a sua enfermidade? Paralítico, ou seja, ele não andava, 38 anos na mesma condição, paralisado do mesmo jeito. Então isso diz respeito para uma condição nossa de paralisia, onde não avançamos, onde não progredimos, onde não crescemos. É o mesmo com relação quando a gente vai ler Davi e Golias, por exemplo. A gente conhece muito bem essa história. E a gente geralmente queremos atribuir Davi ou nos identificarmos com Davi. Ou seja, a gente acredita que Davi diz respeito sobre nós também. Assim como foi com Davi, vai ser com a gente, nós vamos derrubar o Golias. Mas o Golias que está ali também diz sobre nós. Não é só Davi. Enquanto Davi diz respeito a alguém que depende de Deus e que não é orgulhoso, Golias diz respeito ao nosso próprio egoísmo, que acredita que pode vencer a tudo e a todos na força do seu braço. Então Golias não fala sobre os nossos inimigos, Golias fala sobre nós também. Como Davi também diz
sobre nós. Então os personagens são sobre nós. E aqui está falando sobre um aspecto em nós que nos mantém paralíticos. E o que é que nos mantém paralíticos? A doença? Não, não era a doença. Você vai ver o porquê que não era a doença que o mantinha naquela condição. Vamos ler no versículo 6. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Faz sentido essa pergunta, gente? Não faz sentido, é óbvio, né, que ele gostaria de ser curado. Mas ele estava ali aguardando a cura de que maneira? Ele estava esperando as águas se moverem, na expectativa de que quando se movessem, ele pulasse nelas. Então, a atenção toda se voltava para onde? Para o tanque. Jesus pergunta para que ele tirasse os olhos e a atenção do tanque e voltasse os olhos para quem? Para Cristo. Mas ele não tinha noção quem era Cristo. A princípio, ele primeiro tirou a atenção do tanque. Vamos lá. Aqui é a primeira característica que mantém uma pessoa paralítica, né? É ela ter os seus olhos voltados para outra coisa que não seja Cristo. No versículo 7 diz: o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Qual era a crença dele? De que havia um anjo que ia descer lá na água. Então ele estava esperando que um anjo o curasse, enquanto o Senhor de todos os anjos perguntou se ele queria ser curado. Veja, ele conhecia Jesus naquele momento? Não conhecia. Então não conhecer a Cristo nos mantém paralíticos. É em Cristo que nós progredimos, avançamos e crescemos e amadurecemos. Então não faz nenhum sentido. Se ele tivesse noção de quem perguntasse para ele, ele diria: só se for agora, né? Vamos ler aí no versículo 8. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Então qual foi o objetivo aqui de Jesus? Mostrar para ele que não é um anjo que cura, mas que é o Senhor dos anjos que é a cura. De que não é a água que cura, mas é que é nele que está a cura. Mas olha só, Jesus diz: apanha o teu leito e faz o quê? E anda, ou seja, vai embora. Sai dessa idolatria. Sai desse pecado que você está, que era a idolatria. Aquilo ali era um ato de idolatria. Ir a um lugar onde tinha um templo pagão, aguardando cura através de uma água. Era tirar o foco de Deus e colocar o foco em outra coisa. Então Jesus disse: levanta e sai fora daqui. Não fica aqui não, vai embora. E aí ele faz. Olha só o que diz no versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e foi embora, e andou. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Ou seja, se Jesus o curou e foi embora, naquela altura, aquele paralítico poderia imaginar que a missão de Jesus, qual era? Curar. Pronto, é só isso, né? Para ele não seria só isso, para ele era algo extraordinário. Pronto, fui curado. Pronto, fui liberto. Pronto, fui restaurado. Pronto, recebi minha bênção. Agora está ótimo. Mas quem é que te curou? Não, não conheço quem me curou, eu conheço a cura que eu recebi. Quem é que te curou? Não, não conheço quem me deu a bênção, eu conheço a bênção. Então nós conhecemos os benefícios, mas o nosso objetivo é conhecer quem nos beneficia. Nós conhecemos as bênçãos, mas o nosso objetivo é conhecer quem
nos abençoa. Só que as pessoas param aonde? Na bênção. Eu conheço a bênção. De modo que quando elas vão testemunhar, elas não testemunham de Cristo. Elas só sabem falar de um benefício que elas receberam de Cristo. Entende isso ou não? Você tem que falar, glória a Deus por isso. Mas mais do que isso, sabe o que é você dizer assim, fui curado, e não saber dizer de quem te curou? Mas por quê? Jesus foi embora. Então ele poderia pensar, pronto, era só isso mesmo, é só a cura, é só a bênção, é só o benefício, é só o milagre. Mas a história não termina aqui. Olha o que diz logo no versículo seguinte. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Agora não é mais no tanque de Betesda, agora é onde? No templo. Ou seja, por que aquele homem não estava no templo antes? Por que ele estava lá no tanque? Porque ele estava tornando-se idólatra, ele estava indo buscar em outros lugares, em outras coisas, aquilo que ele encontraria só em Deus. Então ele foi depois para o templo, e Jesus o encontrou lá. E isso aqui é interessante, mais um indício aqui de que Jesus ia para onde? Jesus ia para o templo? Sim ou não, gente? Sim, Jesus ia para o templo. Então essa ideia dos desigrejados, de que não precisamos de um lugar para nos reunirmos, é equivocada, porque Jesus, sendo o próprio templo, porque o corpo dele é o templo, ele ia ao templo em Jerusalém. Então ele foi ao templo e lhe disse, veja que já estás curado. Agora olha o objetivo aqui, não voltes a pecar. A ideia aqui era não voltar para onde? Para o tanque, para a idolatria. Não volta para a idolatria, não volta para o tanque, porque pode ser que ele viesse a sofrer de alguma outra mazela e fosse para onde de novo? Vou lá para o tanque. Então a ideia era o pecado da idolatria aqui. Não voltes, mas isso se aplica a qualquer pecado. Não voltes, olha só, a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então qual era o objetivo? Ser curado apenas? Não, o objetivo era conhecer quem curou e abandonar o pecado que o deixou naquela condição de paralisia. Nesse momento ele conheceu a Cristo. Esse era o objetivo. Porque Jesus, não faz sentido ele curar e ir embora. Porque senão o único objetivo era curar mesmo. Por isso que ele já planejava encontrá-lo depois e se revelar. E depois de se revelar, anunciar o propósito. Agora que eu te curei e agora que você me conhece, não voltes a pecar. Então, esse é o objetivo. Não é, por exemplo, a gente não pode... É difícil nós exigirmos que uma pessoa não peque sem que primeiro ela conheça quem vai tirá-la do pecado. É impossível. Primeiro é preciso ela conhecer quem pode tirá-la do pecado, para que então ela rompa de fato com o pecado. Resumindo, não adianta apontar o pecado, senão apontar aquele que nos tira do pecado, que é o que aconteceu com esse homem. Então o objetivo não era a cura foi um processo, mas o objetivo era libertá-lo e romper, levá-lo a romper com uma vida de pecado. Essa foi a conclusão do que aconteceu com esse homem. E quando Jesus disse, vai, não peques mais, não voltes a pecar, para que não te conceda coisa pior, então sugere que o que lhe havia acontecido, ou seja, a sua paralisia, era decorrência ou consequência do quê? Do pecado. É claro que nem toda doença é consequência de um pecado, mas nesse caso aqui, a condição daquele homem era consequência de um pecado, que era o pecado da idolatria. Então a idolatria mantém a pessoa como?
paralítica, ela não avança, ela não cresce. Aquilo que diz em Salmo 115: assim como a divindade não tem olhos e não vê, assim é quem o adora, tem olhos e não vê, ou seja, é parado, é estático, não avança, é paralítico. Mas o objetivo aqui era: agora que eu te libertei da consequência do pecado, agora que eu te curei, agora que eu te perdoei, não voltes a pecar, ou seja, rompa com a vida de pecado. Mas dá uma vontade de ir lá no tanque de Betesda me banhar, vai que ajuda, né? No meu processo de restauração. Não voltes a pecar, não voltes para a idolatria. O objetivo aqui é romper com uma vida de pecado. O que eu quero que você entenda com essa mensagem é: Jesus é a nossa salvação, e a nossa salvação nos conduz a romper com uma vida de pecado. Amém? Eu não rompo com uma vida de pecado para ser salvo. Eu fui salvo para romper com a vida de pecado que eu tinha anteriormente. E sabe por que muitas pessoas não querem Cristo de fato? Porque Cristo não vai deixá-las confortáveis no seu pecado. Não vai. Jesus não vai nos permitir ficar confortáveis com uma vida de pecado. Por isso que ele anuncia, ou ele inicia o seu ministério anunciando arrependimento aos que estavam em pecado. E aí eu queria ler mais um texto com você, de Deuteronômio 32. Na verdade, eu pedi para você marcar Isaías 59, né? Abra Isaías 59. Eu queria ver algumas consequências de insistir em uma vida de pecado. Quem sofre a consequência? Ou seja, quem é prejudicado com o pecado? Isaías 59. O próprio pecador. Preste atenção no que eu vou falar. Deus não é prejudicado com o pecado. Deus não muda. O meu pecado não muda a santidade dele. O meu pecado não muda o amor dele. O meu pecado não muda a pureza dele. O meu pecado me muda. O meu pecado me afeta. E eu queria ver isso aqui no capítulo 59 de Isaías. Então a gente pensa, né, que eu não quero pecar para não afetar a Deus. Deus não é afetado com o pecado. Nada pode mudá-lo. Amém? Deus não pode, Deus não muda. E nós vamos ver aqui, de acordo com esse texto, que o povo estava imaginando que Deus tinha se afastado deles. O que por si só já é uma ideia sem sentido. Porque para Deus se afastar, ele tem que estar em algum lugar específico de onde ele pode sair. Só que Deus não está em um lugar. Todo lugar está em Deus. Então, se Deus se afasta, ele vai para onde? Não tem para onde ir se tudo está nele. É aquela ideia do peixe. É um peixe que perguntou para o outro peixe: você acredita no oceano? E aí um dos peixes disse: olha, eu não acredito porque eu nunca vi o oceano. Quer dizer, mas ele já está no próprio oceano. Ele só não percebe que aonde ele está é o próprio oceano. É o que Paulo quis dizer. Em Deus nós nos movemos, respiramos, existimos. Ele é o que a todos dá vida e que das mãos dos homens de nada precisa e não precisa ser servido. Olha só, Deus não precisa ser servido pelos homens. Por que então eu digo que sirvo a Deus? Servir a Deus não é porque ele precisa. Servir a Deus é um privilégio para mim. Olha só o que vai dizer: e também uma vida de pecado não prejudica a Deus, mas prejudica a quem peca. Olha o que diz no capítulo 59 de Isaías. Não, começa assim: não, o braço forte do Senhor não está o quê? Encolhido. Ou seja, em algumas traduções vai estar: Deus não tem braço curto. O que é, de forma simbólica, uma pessoa ter braço curto? Sabe aquela pessoa que faz tudo de qualquer jeito?
né? Tem braço curto, ela não faz nada direito, ela faz tudo de qualquer jeito, é incompetente. O povo estava imaginando isso. Deus não faz as coisas direito, porque eu peço e não acontece, eu oro e não vejo resultado. Ou seja, ele tem braço curto. Ou seja, é Deus que se distanciou. Olha o que diz ainda no versículo 1. Que não possa alcançar-nos com a salvação, nem seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. Por que Isaías está falando isso? Não, o braço dele não está encolhido. Não, os ouvidos deles não estão surdos. Porque era isso que o povo estava dizendo. Deus encolheu o braço, tapou os ouvidos. Ou seja, Deus mudou. Ele estava com o braço estendido, agora encolheu. Ele estava ouvindo, agora não escuta mais. Só que Deus muda. Deus não muda. Quem é que muda? Somos nós. Olha o que diz no versículo 8. No entanto, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso, Ele não lhes dará ouvidos. Ou seja, não é Deus que não escuta vocês. São vocês que não estão escutando Ele. É a história do senhorzinho que estava chamando a sua esposa já idosa. Ele estava na sala e chamando a esposa, gritando, Maria! E aí a esposa não responde. Maria! E a esposa não responde. Já idosa, tal. Mas ele, como também já em uma certa idade, não escuta direito. Então tem que gritar muito. E aí, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher que não me responde? Aí ele vai, não estava um cômodo do lado. Vai na cozinha. Mulher, eu estou te gritando faz meia hora, você não me escuta? E aí ela responde, eu te respondi 7 vezes. Eu estou aqui falando, que foi? É você que não está me escutando. É o WhatsApp, né? Você manda uma mensagem. Eu falei, eu acho que Deus recebeu a minha mensagem, mas Ele não respondeu, não. Ficou lá, deu 2 risquinhos. Deu azulzinho lá, mas ele não voltou a resposta. Está fingindo que não escuta. Aí você manda a mensagem para alguém. E aí a pessoa não responde. Depois você encontra aquela pessoa e fala, poxa, você não me respondeu? Não, te respondi sim, não respondeu não. Aqui ó, eu respondi. Aí pega o seu celular, não, é você que está desconectado. Aí conecta na internet, chega a mensagem. Ou seja, quem é que se afastou, Deus ou o homem? O homem. Sou eu que perco a sensibilidade e deixo de percebê-lo quando estou em uma vida de pecado. Ou seja, o pecado cria uma neblina que me impede de perceber Deus, que me impede de relacionar-me com Deus. Por isso que Jesus, uma vez nos salvando, nos ensina a romper com a vida de pecado, porque o objetivo de não ter uma vida de pecado não é ser salvo, porque nós somos salvos pelo que Ele fez, mas o objetivo de não ter uma vida em pecado é poder relacionar-se com Deus e percebê-lo como nunca antes o percebemos, ver a face dele, que outrora estava oculta, não porque Ele escondeu, mas porque nós afastamos-nos dele. E agora eu gostaria de ler lá o capítulo 32 de Deuteronômio. Vai lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Olha só o que diz no versículo 5. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos.
tornaram-se manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. Então, ele está sugerindo aqui que não é Deus que deixa de ser o meu pai, sou eu que deixo de percebê-lo como pai, quando passo ou deixo de agir como filho. Por isso que o livro de Hebreus vai ser bem enfático ao dizer que aquele que está sem repreensão não é filho, ou seja, aquele que está entregue a uma vida de pecado, sem ser repreendido por isso, deixou de agir como filho, passando a se tornar bastardo, ou seja, gerado fora do casamento. É aquilo que Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 11. Eu tenho medo, Paulo disse isso, eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva, a vossa mente seja corrompida. E o engano da serpente foi com a intenção de levar Eva ao quê? Ao pecado, diminuindo a gravidade do pecado e sugerindo que poderia continuar vivendo, poderia continuar no Éden, mesmo pecando. Ou seja, eu temo que uma falsa graça comece a envolvê-los dessa forma, de que vocês receberam um outro Jesus, que não faz oposição ao pecado, mas um Jesus que dá vida eterna, mesmo que você continue pecando, quando nunca foi isso que Jesus disse. Ele sempre alcançou o pecador para tirá-lo da sua vida de pecado. Então a serpente tem essa proposta, por isso que João vai falar que quem peca pertence ao diabo. Por isso o diabo, com a intenção de reunir pessoas para si, tem uma técnica infalível: levá-las a uma vida de pecado. Agora, quando a pessoa está morta em seu pecado, ela não percebe isso. E esse é o maior problema. Ela acredita que continua tendo vida mesmo pecando, quando já perdeu a vida de Deus. Está dando para entender isso, sim ou não, gente? É claro que esse tipo de entendimento e de mensagem não é para aqueles que não assumiram uma aliança com Cristo, mas para aqueles que agora em Cristo devem romper 100% com uma vida de pecado. E aí eu gostaria de não só falar sobre romper com uma vida de pecado, mas zelar e tomar o cuidado com aquilo que pode nos levar a pecar. E aí eu gostaria de, para entender isso, ler Êxodo 34. Principalmente na Revista e Atualizada. Existe um processo. Lá no livro de Gênesis, vai falar que o homem, desde sua juventude, em algumas outras traduções, lá em Gênesis 8, vai falar que desde o nascimento, o homem é inclinado para o mal. Não significa dizer que o homem nasce pecador. Ele nasce com a inclinação para o pecado. O que o torna pecador não é a inclinação, mas é o ato. Amém? Alguns vão poder dizer que nós nascemos já pecadores, usando por base aquele texto de Davi: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas isso não está dizendo que Davi nasceu pecador. Porque nascer com a inclinação para o pecado é uma coisa, nascer pecando é outra coisa. Preste atenção nisso. O que significa então Davi dizer: em pecado concebeu minha mãe? Sugere que o ato em que a mãe de Davi o concebeu foi pecado.
Ou seja, pode ser que Davi tenha sido fruto de um relacionamento pecaminoso. Dá para entender isso? Por isso que alguns vão entender e dizer por que Davi ele era excluído da sua família. Por que Davi ele era excluído? Por que Davi ficava largado cuidando das ovelhas? Por que Davi, quando Jessé foi reunir os filhos para que algum dos filhos fosse ungido a rei não chamou Davi? Porque provavelmente Davi era fruto de um relacionamento pecaminoso. Ou seja, quem pecou não foi Davi, quem pecou foi a mãe de Davi no ato de concebê-lo. Agora, isso não muda o fato do ser humano nascer com uma inclinação para o pecado. Então, se há uma inclinação, há um processo que vai nos levar ao pecado. E o primeiro passo que pode levar uma pessoa a pecar é diminuir a gravidade do pecado. Ou seja, o pecado deixa de ser tão grave para ela. Ela é convencida pela serpente, que diz para ela: certamente não morrerás, pode comer. Não, mas Deus falou que se eu comer, morrereis. Não, você entendeu errado. Ele disse o contrário. Ele falou que você não vai morrer. Quer ver? Coma. Aí a mulher come. Vamos ver lá em Êxodo 34. Deixa eu abrir aqui na revista atualizada. Na verdade, eu acho que como vocês têm aqui a revista atualizada, então vou pedir para alguém ler. Êxodo 34, no versículo 7, diz assim. Lê aí para mim, Sr. Cícero, por gentileza. Guarda a misericórdia, e perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não tenta pecado. Cita a iniquidade dos pais e dos pais, filhos, até a terceira e quarta. Amém. Então, existe um processo aqui descrito no versículo 34, antes de falar do pecado. Antes eu queria só fazer uma outra observação. Aqui o texto fala que Deus visita o pecado dos pais em quem? Nos filhos. Isso pode servir como argumento para algumas pessoas dizerem que você tem que quebrar uma maldição que você herdou de quem? Dos seus pais. O que não é verdade, estando hoje na nova aliança. Em Jeremias, capítulo 31, vai dizer que naqueles dias, ou seja, nos dias da nova aliança, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, não vai existir mais a punição do pecado passada aos filhos por causa dos pais. Então, por isso que nós não temos e nem precisamos de quebra de maldição. Porque quem quebrou a maldição que nós vínhamos herdando foi Cristo na cruz. Amém? Agora, uma vez a maldição quebrada, ou a punição posta sobre ele, nós temos que passar a ter uma vida santa. Só que o foco principal aqui desse texto é o processo que leva ao pecado. Na revista atualizada vai estar: ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Na King James vai dizer: ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Por que essas três coisas estão separadas? Por que ele não disse ele perdoa o pecado? Mas ele diz: perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Se essas três coisas fossem a mesma coisa, então ela não estaria dividida. Ela está dividida e colocada em ordem. Então primeiro vem a iniquidade, depois a transgressão e por último o pecado. Ou seja, isso diz respeito sobre um processo que leva uma pessoa a cair em pecado, que começa com o quê?
pegando a tradução da Revista Atualizada. Ele diz a iniquidade, a transgressão e o pecado. Começa onde? Aonde começa o pecado? Na iniquidade. E aí eu pergunto a vocês, o que é iniquidade? Vocês já podem me responder. O desprezo à lei. Glória a Deus que foi rápido. Então, há um desprezo. Antes de uma pessoa chegar ao ato, primeiro ela despreza o mandamento que proíbe ela de, por exemplo, cometer uma idolatria, cometer uma mentira, cometer um assassinato, cometer, digamos, o pecado contra uma pessoa. Ela despreza isso. E como, o que significa desprezar? É não dar o devido valor para aquele mandamento. Foi assim que a serpente conseguiu levar Eva a pecar, fazendo primeiro que ela desprezasse a ordem que Deus havia dado. Dá para entender ou não? Então começa com um desprezo. O desprezo aos mandamentos não é o pecado, mas prepara a pessoa para levar uma vida de pecado. Porque o que vai me levar a ter uma vida de obediência a um mandamento que eu não valorizo? Então começa com um desprezo. Jesus falou que nos últimos dias haveriam sinais, e esses sinais seriam o engano, rumores de guerras, epidemias, e aí ele foi classificando os sinais numa ordem crescente. E o que ele colocou em último, ou seja, de mais grave, foi por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriaria. Ou seja, na medida em que os anos passam, o desprezo aos mandamentos de Deus vão aumentando. E esse é o perigo e o desafio que nós temos com a geração que nós estamos formando. Porque a tendência é que uma geração despreze a lei mais do que a anterior. Então, ou seja, uma geração anterior já desprezava um pouco a lei. A tendência é que essa geração agora despreze ainda mais. A tendência é que a próxima despreze ainda mais. Até que chegue o homem da iniquidade. Ou seja, até que chegue aquele que vai ser diretamente contra os mandamentos. Porque a humanidade já vai estar em um período de completa iniquidade. Então o desafio é não desprezar, e eu não desprezo aquilo que eu valorizo. Então é preciso dar um valor aos mandamentos de Deus. E Jesus, ele não só deu um valor, como aumentou o valor que as pessoas tinham em sua época. Quer ver um exemplo disso? É o que ele vai falar em Mateus capítulo 5. Ele disse: vocês ouviram que você deve amar o próximo como a si mesmo. Jesus tornou ou aumentou o valor disso, dizendo: eu, porém, vos digo que além do próximo, amai também quem? Os inimigos. Ou seja, ele desprezou ou ele valorizou ainda mais? Valorizou ainda mais. Como que eu me digo discípulo de Cristo, de Yeshua, e ao mesmo tempo desprezo os mandamentos que ele super valorizou, ou seja, aumentou ainda mais o valor que as pessoas davam àqueles mandamentos? Quer ver um outro exemplo? Na época dele, a classe religiosa dizia que valorizava, mas na verdade desprezava, porque ele vai falar para os fariseus o seguinte: olha, vocês dizem que se uma pessoa estiver indo ao templo com um sacrifício, mas os seus pais estão precisando de algo, vocês dizem para ele primeiro ajudar o templo e depois pensar nos pais. E aí a conclusão de Jesus é: por causa das vossas tradições, vocês estão anulando o mandamento. Ou seja, vocês estão desprezando o mandamento, quando na verdade o mandamento diz para honrar aos pais. Ou seja, Jesus valorizou o mandamento em uma geração que estava desprezando o mandamento. Está dando para entender? Então começa com o
desprezo. Não é tão sério assim, não é tão ferro e fogo assim também, não. Deus entende a minha condição, então eu posso desprezar, não me importa se eu estou pecando ou não. Então começa com uma valorização. Como é que eu vou cortar o processo que vai me levar ao pecado? Primeiro, valorizando os mandamentos de Deus. Se não houver uma valorização com relação aos mandamentos de Deus, vai haver alguma preocupação em pecar? Vai haver algum cuidado em não pecar se não há um valor, ou se eu não valorizo aquilo que me proíbe de pecar? Não vai haver um cuidado com isso, como não houve com Adão. Então houve um desprezo, não só um desprezo com a ordem, porque qual foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva? Não foi só essa ordem, foram duas ordens. É comum a gente pensar que foi uma ordem só. De fato, uma das ordens foi: não comereis. Mas antes dessa ordem, Deus disse: comereis. Mas comereis do quê? De todas as árvores que eu coloquei no jardim. Mas daquela do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Ou seja, haviam duas ordens: coma o que eu deixei disponível e não coma o que eu proibi você de comer. Então, não só um desprezo com as proibições, ou seja, não, isso aqui não tem problema não de cometer, mas também um desprezo com as obrigações, com aquilo que a gente precisa fazer. Há um desprezo. E, por exemplo, você acha que se Adão estivesse comendo de todos os frutos que haviam disponíveis no Éden, ele teria pensado em comer da única árvore que ele não podia? Se ele tivesse dedicado todo o tempo que ele tinha ali, imagina, todas as árvores. Poxa, eu usufruí de uma. E não foi muito tempo não, gente. Ele não ficou muito tempo no Éden, a ponto de, depois de ter já enjoado das demais árvores, pensar em comer a que estava proibida. Foi o relato assim, é logo em seguida. Que Deus proíbe, já relata a sua desobediência. Então, desprezar não só as proibições, mas desprezar aquilo que Deus deixou disponível. Quer ver um exemplo? Desprezar um momento de oração, desprezar um momento de adoração a Deus. Quando a pessoa despreza aquilo que está disponível a ela, aquilo que ela pode fazer, também vai levar ela, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, a uma vida de pecado. Ah, não, eu não vou orar hoje não. Ah, não. E ela vai desprezando. Ela não faz nada de errado, mas ela também despreza aquilo que ela tem que fazer de certo. Ela vai desprezando. E na medida que ela vai desprezando, ela está preparando o coração dela para quê? Qual é o final disso? O pecado. Ela vai voltar a uma vida de pecado. É impossível, gente. Por isso que nós temos que aproveitar o que está disponível para nós. Por isso que você tem que encher o seu coração de expectativa, pelo menos no domingo que você vem à igreja. Sabe, está disponível. O Espírito Santo está disponível. A presença de Deus está disponível. Os dons dele estão disponíveis. Se a gente desprezar o que ele deixou disponível para nós, nós consequentemente vamos estar nos preparando para futuramente uma vida de pecado. Então não despreze, porque quando você está abraçando tudo aquilo que Deus deixou disponível a você, você não vai nem pensar, preocupar em comer daquilo que ele proibiu, porque você está comendo daquilo que ele deixou disponível. Comer do que ele deixou disponível é um momento que você passa estudando a palavra. Sabe, eu sei que é difícil, mas você separar a quinta-feira, por exemplo, para o estudo da palavra, e você está se alimentando, você está usufruindo daquilo que está disponível. Se você despreza o que Deus está dando, não só o que ele está proibindo, mas se você despreza o que ele está dando, você já está também preparando o seu coração para uma vida de pecado. Não despreze aquilo que ele deixou disponível. Busque enquanto está disponível. Amém? Agora, depois da iniquidade, é o quê? A transgressão. Agora, a transgressão, em hebraico é pecha, é rebelar-se, revoltar-se. Ou seja, a pessoa despreza os mandamentos. Depois, ela começa a se tornar contra os mandamentos. Ela faz oposição aos mandamentos. Ou seja, ela é contra, digamos, ela não só despreza, mas ela é contra alguém que prega sobre os mandamentos.
Se ela ouve alguém pregando, por exemplo, sobre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, que envolve todos os 5 primeiros mandamentos da primeira tábua, reconhecê-lo como único Senhor, não ter outras imagens, e os outros mandamentos que estão descritos lá, honrar os pais está como uma honra a Deus. Se a pessoa ela não só despreza, mas vai chegar a um ponto que depois de desprezar, para justificar a sua vida de pecado, ela vai se tornar contra aquilo. Senão, você está na lei. Você está pregando o mandamento, você está na lei. Jesus veio para me tirar da lei. Ele veio para colocar a lei em você. Está dando para entender? Ele veio para tirar a lei. Ele veio, gente. Ele veio para tirar a lei. Sabe da onde? Das tábuas. E colocá-las aonde? Nos corações. Isso sim ele veio fazer. Agora a pessoa que despreza vai chegar a um ponto que ela vai se tornar contra. Se falar sobre algum mandamento para ela, ela faz oposição a isso. E Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias os homens não só vão desprezar, os homens vão ser contra. Vão se tornar, conforme vai relatar uma série de características lá em 2 Timóteo capítulo 3. Eu não vou ler. É muita coisa, depois você pode ler em casa. Leia lá 2 Timóteo capítulo 3 e você vai ler a condição dos homens que não só desprezam, mas tornaram-se contra os mandamentos de Deus. Agora, uma vez não só desprezando, mas tornando-se contra, qual é o resultado disso? Pecado. Tem como evitar o pecado dessa forma? Desprezar, depois se torna contra. É impossível não cair numa vida de pecado. A consequência vai ser uma vida de pecado e a pessoa não vai se sentir mal por isso, porque ela desprezou o mandamento e ela se tornou contra o mandamento. Então ela justifica pela sua mente já contaminada a sua vida de pecado. E isso é um perigo muito grave. Agora, a ênfase aqui, principal do texto, é não só evitar o pecado, ou seja, evitar desprezar, evitar transgredir, porque se nós fizermos isso, a consequência vai ser uma vida de pecado. Mas se alguém estiver em um desses níveis de iniquidade, de desprezo, de transgressão, que ela se rebela contra os mandamentos, ou de pecado mesmo, onde ela já passa a ter uma vida de pecado e não se sente mal com isso, independente de qual seja a condição dela, de quem quer que seja, é reversível. Porque aqui a ênfase do texto qual é? Deus perdoa. Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão e Ele perdoa o pecado. Ou seja, você pode até ter desprezado, você pode até ter se rebelado, você pode até já estar em pecado, mas a ênfase aqui do versículo é: Deus perdoa. Então a ênfase é que existe um caminho de retorno para aquele que já tomou a estrada rumo ao pecado. Aquele que já tomou a estrada rumo ao pecado, Deus está abrindo para ele um caminho de volta à santidade. E quem é esse caminho? É Cristo. E aí eu queria ler com você Efésios. Por isso que não é a lei não traz a solução para o pecado. Quem traz a solução para o pecado? Cristo. Eu falei para você abrir aonde? Efésios, né? Pode ser Efésios 2. Aqui, por exemplo, antes de eu ler com vocês Efésios 2, eu vou ler, pode deixar aberto em Efésios 2, porque o tempo já deu, mas eu vou ler aqui um texto muito, muito importante. O capítulo 6 de Romanos vai falar isso, vai descrever isso durante todo o capítulo, tanto que a King James vai intitular o capítulo 6 de Romanos como Libertos do Poder do Pecado. E aí tem um versículo
um dos principais aqui do capítulo 6 do livro de Romanos, que diz assim: pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, com Cristo, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais, repita, nunca mais venhamos servir ao pecado. Por que nunca mais? Houve um total rompimento com o pecado. Não há uma indiferença, há uma decisão de romper, nunca mais servir ao pecado, porque em Cristo ele foi levado em seu corpo, ele assumiu, aquele que vai dizer o livro de Coríntios, que não pecou, Deus o fez pecado e o crucificou no madeiro. Então na cruz, conforme depois Paulo vai falar em Gálatas 6, eu estou crucificado com Cristo e o mundo já morreu para mim. Ou seja, o mundo já morreu para mim porque na cruz o meu eu foi morto. É em Cristo que aquele que pode estar na iniquidade, na transgressão ou no pecado tem um caminho de volta. Porque esse caminho que Deus abriu para trazer de volta quem pecou é a cruz. Vamos agora em Efésios capítulo 2, aqui no versículo 1 ao 5, diz assim: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado. Ou seja, quando ele diz andastes no passado, significa que agora vivo, vocês já não andam mais aonde? No pecado. Interessante ele usar essa palavra andar, porque existe um caminho que leva ao pecado. A iniquidade, a transgressão leva ao pecado. A iniquidade, o desprezo. A transgressão, a revolta que vai levar ao pecado. Vamos continuar. Nos quais andaste no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois salvos. E agora eu queria ler Colossenses 2,13, eu vou ler só alguns textos que falam que em Cristo o caminho de retorno ao pecador foi aberto. Colossenses está um pouquinho à frente, 2,13 vai dizer assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Versículo 14: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. O que é o escrito de dívida? O escrito de dívida são todas as punições que a lei impõe contra aquele que pecou. Dá para entender? O que foi dito? Maldito todo aquele que não permanecer nas obras da lei. Então havia uma maldição sobre nós. Essa maldição foi cravada onde? Na cruz. O escrito de dívida. O escrito de dívida é a punição que nós tínhamos que cumprir, que nós tínhamos que pagar, mas que em Cristo foi paga. Então, é uma frase que eu gostaria de lembrá-los. Algumas pessoas dizem, né? Eu prefiro ir para o inferno porque o céu, eu não lembro se é assim, mas é mais ou menos assim. O céu é muito caro, então eu vou para o inferno. Aí alguém colocou assim: embora o inferno seja o caminho de alguns, é mais ou menos isso. O céu já está pago. Ou seja, é caro o reino do céu, mas ele já está pago.
A ideia é essa. Eu coloquei a frase toda errada, mas a ideia é essa. De fato, é caro, mas já está pago. Foi assim, eu prefiro ir para o inferno que é mais barato, mas o céu está pago, por mais que seja mais caro. Porque em Cristo a dívida foi paga. Mas foi paga para quê? Para a gente voltar a escrevê-la? Não, foi paga para que agora nós possamos romper e nunca mais servir ao pecado. Sempre que você transgredir algum mandamento, você tem que declarar: foi a última vez. O pecado tem que ser um evento, não tem que ser um estilo de vida, tem que ser um evento que você talvez não queria, mas sem perceber e sem, às vezes, se dar conta, e você tem que declarar isso: foi a última vez, porque em Cristo nunca mais eu quero voltar a ter uma vida de pecado. Agora, tentar servir a Cristo e continuar levando uma vida de pecado é anular aquilo que Ele fez, porque o que Ele fez foi para nos libertar. O Filho do Homem vos tornará verdadeiramente livres. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus, celebre as suas palmas. Ele nos resgatou, Ele nos reconciliou. Levante as suas mãos. Yeshua, Tu és a nossa salvação. O Senhor nos reconciliou, o Senhor nos salvou, e agora o Senhor nos ensina a romper com o pecado e nunca mais tornarmos-nos servos dele, nunca mais tornarmos-nos servos de uma vida desobediente a Ti. Pai, nos ajude a valorizar os Seus mandamentos, nos ajude a valorizar tudo aquilo que o Senhor deixou disponível para nós. O Seu Espírito está disponível, os dons estão disponíveis, a palavra está disponível. Nós queremos desfrutar. Se Adão tivesse valorizado a sua ordem, e a sua ordem foi: coma, a sua ordem foi: desfrute, e depois o Senhor disse: não coma. Pai, se nós valorizarmos tudo aquilo que o Senhor nos deixou disponível em Cristo, nós não vamos nunca mais levar uma vida de pecado. Só se interessa pelo pecado quem não desfruta daquilo que Deus já deixou disponível. Só se interessa pelo pecado quem não desfruta daquilo que Ele já derramou sobre nós. Nós queremos desfrutar de tudo que está disponível a nós. O pecado só é atrativo para quem não está desfrutando daquilo que Deus já deixou. Pai, nós queremos desfrutar do Teu Espírito, desfrutar da Tua palavra, desfrutar dos Seus dons, desfrutar da Tua presença, desfrutar do Teu amor, desfrutar de Ti. Se nós desfrutarmos e valorizarmos tudo que o Senhor nos deixou disponível, nunca mais serviremos ao pecado, porque agora em Cristo nós temos de volta tudo aquilo que o homem perdeu. Agora em Cristo nós temos de volta a presença que foi perdida. Em Cristo é restaurada. Então que você receba tudo aquilo que Deus deixou disponível sobre você, que você receba os dons do Espírito, a presença do Espírito, o amor dele, que você receba Cristo em nome de Jesus, porque se você desfrutar de tudo que Ele deixou disponível, você não vai mais se interessar por uma vida de pecado. É o que nós queremos, Jesus, amá-lo a ponto de não se interessar mais pelo pecado, se envolver com tudo aquilo que o Senhor nos deixou disponível a ponto de não mais levar uma vida que vai nos conduzir ao pecado, que haja um completo rompimento com o pecado em nome de Jesus. E se você crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Declare: eu sou livre do pecado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, eu gostaria de encerrar, peço até desculpa pelo horário que eu passei um pouco. Não é Santa Ceia, geralmente a Santa Ceia demora um pouco mais, mas enfim, glória a Deus por todos que estiveram com a gente aqui nessa manhã, e também por você que nos acompanhou pelo Facebook. Eu gostaria agora, pelo YouTube, antes de nós concluirmos, pedir para aqueles que puderem apresentar a sua oferta, apresentar o seu dízimo, caso você estiver em condições de fazer. Pastor, eu posso contribuir, ou pastor, eu quero contribuir, eu não estou em condições de ajudar hoje, mas eu quero preparar uma oferta, eu quero preparar uma contribuição para a igreja. Então você fique à vontade para, seja aqui na igreja em Bairink, ou através da conta que está aí no QR Code no rodapé do vídeo, você pode fazer a sua contribuição. Amém? Levante as suas mãos. Pai, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos por todos que ficaram conosco até aqui, te louvamos, Senhor, por aqueles que o Senhor resgatou nessa manhã. Pai, que todos aqueles que estiverem em condições de apresentar a sua oferta, o seu dízimo, que seja multiplicado, e aqueles que não estão em condições de fazê-lo, Deus, que o Senhor venha
dar a provisão de que precisamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Fique à vontade. Você que ficou com a gente até aqui, um grande abraço. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não deixou o seu like, pode deixar aí no vídeo, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço.